Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia a você que nos acompanha pela internet. Eu lerei o texto nessa manhã no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14. Convido você que está aqui no templo a se colocar em pé. E você que está em casa a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura. Lerei do capítulo 14, do versículo 7 até o 11. Chegar lá. Do 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor, Jesus dizendo: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou, a ti e a ele, e te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tens de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque estamos diante da tua presença, diante da tua face, e o Senhor tem nos acompanhado em todo momento, cuidado de nós. E nós rogamos a ti que fale conosco mais uma vez, Senhor, através da mensagem, trazendo o ensino, a edificação necessária para o teu povo. E se houver alguém ouvindo essa mensagem agora ou no futuro, que ele ouça a voz do Senhor, caso ele não tenha Jesus ainda, que se renda ao verdadeiro Senhor, que é Jesus, e é no nome dele, Senhor, que nós oramos. Amém. Podemos sentar? O tema da mensagem dessa manhã é um lugar de destaque. Jesus observou uma situação e aproveitou aquela ocasião para oferecer um ensinamento a respeito de sabedoria, ou de como se comportar de forma sábia diante de um banquete ou diante de um convite. Na verdade, esse ensinamento de Jesus já constava na palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 25, versículos 6 e 7, o sábio já falava a respeito disso, de não escolhermos um lugar de destaque para depois não passarmos pelo constrangimento de ceder um lugar a outro, que tenha mais dignidade. Mas o Senhor, ao perceber aquilo, não apenas trouxe um ensinamento para um comportamento sábio, mas Ele também trouxe um ensinamento que é aplicável à nossa vida espiritual, e que também nos traz ensinamentos a respeito do futuro, né, da escatologia, estudo das coisas futuras, porque no versículo 14, que nós não lemos, mas Jesus fala a respeito da ressurreição dos justos. Então, naquela ocasião, Jesus não só ensinou um comportamento sábio, mas também ensinou a respeito do que realmente importa, né, na escala de valores do céu. E o Senhor, Ele então usou exemplos simples, exemplos corriqueiros, para mostrar o quanto a humanidade está doente em decorrência do pecado. E Ele então, quando percebeu que os convidados estavam brigando ou valorizando um lugar de destaque ou lugares de destaque, Ele percebeu que havia alguma coisa errada. Ele viu que os homens, na verdade, estavam perseguindo coisas inúteis. Isso permanece, inclusive, até os dias de hoje. Nós, às vezes, perdemos tanto tempo brigando com coisas que não vale a pena brigar. E ali, naquele banquete, ou naquele lugar em que Jesus estava para comer pão, a convite de um religioso, estavam outros religiosos também, pessoas que conheciam as Sagradas Escrituras, pessoas que eram tecnicamente muito bons, mas que perderam a sensibilidade de tocarem as almas daqueles que os ouviam. Quase que como um instrumentista
um violonista, um pianista, um artista que é muito bom tecnicamente, mas ele ficou tão bom tecnicamente que já não toca mais as pessoas, já não sensibiliza mais as pessoas, porque ele perdeu a capacidade de ser tocado, ou de ser tocado na sua alma. Pessoas que chegaram num patamar tão alto que é impossível chegar nesse nível. Pelo menos era um pouco o que acontecia com relação aos religiosos. E sabe, irmãos, fica aqui uma lição para nós. Às vezes a gente se parece tão perfeitinho, ou estamos assim numa posição de julgadores, de juízes, que as pessoas já nem ouvem mais o que a gente fala, porque elas não se identificam conosco. Eu, lendo uma biografia a respeito do Van Gogh, Vincent Van Gogh, um pintor, eu não sabia, mas ele foi um missionário. Ele era filho de pastor, neto de pastor, tentou ser pastor, mas não foi aprovado no vestibular para o seminário. Mas ele foi missionário na Bélgica, entre os mineiros. E ele era ruivo, né? Era uma característica dele, assim, física. Só que as pessoas não davam ouvidos ao que ele falava. Talvez também porque ele não fosse tão bom com as palavras. Mas ele amou aquele povo, pelo menos diz a biografia. E ele decidiu então se aproximar mais do povo, e naquela cidade em que ele trabalhou, a maioria, muito carente, trabalhava nas minas de carvão. E ele decidiu então que iria com eles trabalhar na mina de carvão, para os conhecer melhor e se aproximar deles. E eles gostaram dessa atitude daquele missionário na época, e então se identificaram com ele. E quando então deu o horário de irem para o culto, a igreja estava cheia. E as pessoas estavam atentas àquilo que ele dizia. E no final, alguém chegou para ele e falou assim: hoje o senhor pregou muito bem, porque o senhor falou como um de nós. Nós nos identificamos com o senhor. E depois ele foi perceber, quando chegou em casa, que o rosto dele estava bem sujo, porque ele tinha esquecido de se lavar quando voltou da mina. Então as pessoas se identificaram com ele, porque elas viram que ele se parecia com elas. Depois, ele acabou sendo tirado de lá, porque disseram que ele se vestia muito mal e falava muito mal. Enfim, a história continua, mas eu quero deixar essa lição que eu tirei dessa ilustração. Porque às vezes a gente pensa em ocupar um lugar de tanto destaque, ou tenta ser tão certinho, que as pessoas falam: olha, eu não consigo ser alguém como esse outro alguém, então é demais para mim. E sabe que tem pessoas então que agem como se fosse alguém programado, obedecendo um algoritmo, um script, mas não conseguem enxergar a vida, não conseguem se sensibilizar com as coisas que estão acontecendo ao redor, porque justamente perdem tempo com coisas inúteis. E então Jesus aproveita aquela oportunidade, quando viu aqueles homens buscando um lugar de destaque, para trazer ensinamentos àqueles que estavam presentes, mas também a nós. E o que nós podemos aprender com esse ensinamento de Jesus? Bom, em primeiro lugar, é que quando se tem uma ideia equivocada sobre o que é a vida, o que é mais importante na vida, isso pode nos levar à inversão de valores, a dar valor àquilo que não é importante, e o que de fato é importante a gente acaba negligenciando, ou então valorizando, ou menosprezando aqueles que são alvo do amor de Deus. É legítimo nós buscarmos aquilo que é importante, mas de fato o que é importante? O que é necessário para buscarmos aquilo que é importante? Naquela ocasião, Jesus estava ali a convite de um religioso para comer pão, alguém que possivelmente era influente, mas era fútil, pelo menos na escala de valores do céu, porque ele convidou pessoas que de alguma forma poderiam retribuir a ele aquele mesmo convite. Só que os seus convidados eram tão fúteis quanto ele, buscando lugar de destaque, querendo honra. E tenho aprendido, irmãos, que Deus, Ele nos abençoa para que a honra seja dele.
Ele abre portas, Ele coloca a sua mão sobre nós, para que a glória seja tão somente dEle. Então, quando nós entendemos isso, já não mais vamos ficar brigando por destaque, por primeiros lugares, porque nós aprendemos a nos contentar e a agradecer por termos um lugar à mesa. Claro que eu não estou falando de nós abrirmos mão do que é justo, de brigar pelo que é justo, mas nós vamos aprender a considerar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente é necessário empregar esforços, naquilo que na escala de valores do céu realmente é importante. Nós temos aprendido pela palavra de Deus que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho também é o poder para a transformação do homem todo. E quando o Evangelho alcança verdadeiramente a vida de alguém, todas as áreas são mexidas pela presença, pelo ensinamento, pelo Evangelho. Isso quer dizer que a nossa forma de enxergar a vida muda. Jesus ressignifica tudo. Os negócios, a forma de ver os negócios muda. A forma de lidar com a esposa, com o esposo muda, com os filhos, com a vida muda. E tem sido muito triste perceber como a humanidade tem banalizado a vida. As pessoas, ao invés de celebrarem a vida, estão fazendo palanques sobre cadáveres, aproveitando mortes para defenderem as suas ideias, e acabam invertendo valores. A gente sabe que o mundo vai de mal a pior, mas Jesus ainda tem os seus no mundo. Jesus ainda tem aqueles que são dele, para que possam mostrar aquilo que realmente tem valor, para indicar que a vida importa, do menor ao maior, e que o amor de Deus é para todos. E se você tem ouvido as mensagens, os hinos que têm sido transmitidos pela internet, por essa igreja, e tem achado tudo isso muito bonito, achar bonito não muda a sua vida. Se você quer que a sua vida seja mudada, abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para o Evangelho, então a sua vida ganhará uma nova perspectiva, e aquilo que realmente importa ganhará o seu lugar de importância. Então Jesus trouxe ensinamento, e talvez, se nós refletíssemos mais a respeito dessas coisas, nós perderíamos menos tempo com discussões que não edificam, que não ajudam. Talvez nós nos empenharíamos mais em cooperar, ao invés de discutirmos e brigar, para mostrar que a gente tem razão e que o outro está errado. Um segundo ensinamento de Jesus, ao observar aqueles que procuravam um lugar de destaque, é que, quando a gente faz isso, nós empregamos de forma inútil forças em situações, quando Jesus viu que aquelas pessoas brigavam por um lugar de destaque, ele viu o quanto é inútil forçar as situações. Escolher um lugar, ou buscar um lugar que talvez não fosse realmente daqueles que estavam procurando. Então, forçar as situações é inútil. E nós temos aprendido que as nossas escolhas têm consequências. Você provavelmente já esteve num lugar em que se percebeu inadequado. E quem sabe até, se pudesse voltar atrás em algumas escolhas, você faria de outra forma. Por exemplo, será que você se casaria de novo com a mesma pessoa? Será que você aceitaria aquele emprego que você aceitou? Ou que você recusou? Será que você faria uma outra escolha para evitar situações de constrangimento? Entretanto, apesar de avisos, apesar de conselhos, apesar de gente dizendo assim, olha, não senta aí, não é para você.
Ou gente dizendo assim, olha, calma, não case ainda, ou não case com essa pessoa, ou peraí, não pede demissão ainda, espera um pouquinho. Só que a gente ainda insistiu em prosseguir, porque na nossa mente, no nosso coração, nós desejávamos algo maior, algo melhor, possivelmente. E somos sim tentados a ambicionar lugares mais altos, mas quanto mais alto o lugar, mais perigo, ou mais perigosa será a queda. Mais riscos nós correremos de sermos feridos numa eventual queda. E sabe que tem coisas, irmãos, que não é uma questão de fé, uma questão de bom senso já basta. A gente fala assim, olha, eu vou casar porque eu creio que essa é a mulher que Deus me deu. Mas ela é uma péssima filha, ou ele é um péssimo filho, um bom senso já bastaria. Sabe que Jesus ensinou, por exemplo, no final desse capítulo, que até para o discipulado, o bom senso, a conta serve. Jesus disse assim que quando alguém vai construir uma casa, ele faz conta se os tijolos vão dar, se o dinheiro vai dar. Ou então se vai sair para uma guerra, o rei faz contas para ver se dá para batalhar, ou se tem que fazer um acordo de paz. Se até para o discipulado o bom senso conta, para a vida, o bom senso também deve contar. Agora, tem coisas, irmãos, que não voltam mais. Tem coisas que não dá mais para mudar. Mas a gente consegue se adaptar. E ainda assim, aprendemos a nos contentarmos com o que temos. Aprendemos a sermos gratos, porque apesar dos reveses, apesar de algumas frustrações, nós ainda temos lugar à mesa. E nas frustrações nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Continuando a nos ensinar, a nos exortar, e nos demonstrando que não é justo descontarmos frustrações nos outros, tratar os outros de forma injusta, ou culpando o outro da sua frustração. Lembre-se, existe maneira de dizer a verdade, mas dizer em amor, com cuidado, com zelo. E é possível, apesar das frustrações, ter uma vida de gratidão. Agora, sejamos sinceros, muitas coisas que nos levam a frustrações foi porque nós insistimos naquilo que não era para insistir. Porque queremos estar num lugar que não era para nós, e que nós não éramos para aquele lugar. Tem uma palavra, estou aí, uma preparação para os jovens que estão estudando para o vestibular, ou para o Enem, que traz uma metáfora muito interessante para nós. Nós precisamos e desejamos crescer, é natural e é sadio, mas não devemos crescer para qualquer lado e a qualquer custo, ou sobre qualquer base. Nós devemos crescer como uma planta, no seu processo de fototropismo, anota aí para o vestibular, fototropismo. Que é isso? É o comportamento da planta que cresce sempre na direção da luz. É natural e é louvável que nós desejemos crescer, mas cresça na direção da luz. E aí eu estou falando de Jesus. É na direção dele que a nossa vida deve estar direcionada, porque ainda que as portas se fechem, ainda que as coisas não deem certo, pelo menos nós encontraremos graça através do Senhor, como nós ouvimos na semana passada através do pastor Ebenezer. E por último, o Senhor Jesus nos ensina que o que é precioso aos olhos de Deus está além do que é aparente. O que importa para Deus não é você ocupar um lugar de destaque, mas você dar a Ele um lugar de destaque no seu coração e reconhecer o seu real tamanho. Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele tem prazer no humilde. Tiago fala no capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Jesus mesmo é o exemplo de humildade para nós, Filipenses no capítulo 2, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, e Paulo ali está falando da humildade do Senhor. Existem alguns pensamentos sobre o que é humildade. Alguns dizem que humildade é você pensar menos, não é pensar, deixa eu ler direitinho aqui para não errar. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si.
É um pensamento a respeito de humildade. Um outro pensamento é: humildade é ter um pensamento justo a respeito de si. Mas, irmão, a questão ali talvez fosse que alguns se achassem mais dignos do que outros de ocuparem um lugar de destaque. Mas para nós que estamos à mesa, nós entendemos que o lugar de destaque já pertence a alguém, e é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de ocupar o lugar de destaque. Há um altar, e esse altar tem dono, é Jesus. Então Jesus veio ensinar que é possível um relacionamento com o divino, mas Ele também nos ensinou a chamarmos o Eterno de Pai. E se hoje então você é um co-herdeiro de Cristo, se hoje você tem um lugar à mesa, se hoje você tem acesso ou foi alcançado pela graça, é por causa do Cordeiro, é por causa de Jesus. E é interessante que Ele não descarta o fraco, nem ignora os insignificantes. Foi o que Jesus depois ensinou na decorrência desse capítulo, que nós não vamos ler, mas os coxos, os mancos, os desprezíveis, são convidados à mesa também. O Senhor veio buscar os doentes, os quebrados, os quebrantados de espírito. E é através dos fracos e na vida dos fracos que Ele manifesta a sua graça e aperfeiçoa o seu poder. Eu já estou caminhando para o fim, mas eu tentava entender o que é que o Senhor quis dizer a Paulo, quando Ele falou assim: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas como é que Deus vai aperfeiçoar o seu poder, já que Ele é todo poderoso? O que é que Ele tem de imperfeito em seu poder? Mas aí, buscando o sentido da palavra, não vou arriscar aqui o grego, por causa do sotaque, mas a palavra lá é cumprir um trajeto, que foi traduzido por aperfeiçoa, né? Meu poder se aperfeiçoa, cumprir um trajeto, mostrar uma nova fase, ou alcançar uma nova fase. Então o que o Senhor estava dizendo para Paulo, era que Paulo, na sua fraqueza, naquilo que te prostra, naquilo que te fere, eu vou manifestar uma nova face do meu poder que você não conhece. Na sua fraqueza eu vou mostrar algo que você talvez desconheça, mas você vai saber por causa da minha graça. E é isso que importa, irmão. Não é ter um lugar de destaque, mas como ouvimos na semana passada, é sermos alcançados pela maravilhosa graça de Deus. Então nós aprendemos que naquilo que nos prostra, naquilo que de alguma forma nos fere como espinhos, há uma oportunidade de Deus manifestar o seu poder e em nós e a nós a sua graça. E nós aprendemos ainda, encerro lendo esse versículo, que o que importa para o Senhor é mesmo reconhecer o nosso tamanho diante dele. E não forçar situações, mas deixar que Ele mesmo, diga de nós quem realmente somos. Versículo 11, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. É aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, nós não fomos salvos para o céu, nós somos salvos para Deus. Mas Deus nos mantém no mundo, para sermos seus embaixadores e manifestarmos o seu amor e a sua graça. Não para nos parecermos melhores, mas como aqueles pecadores que foram alcançados, e assim como fomos alcançados, o Senhor também quer e pode alcançar outras pessoas. E você é o instrumento de Deus. Então pense nisso, o lugar de destaque pertence a Jesus. Nós somos apenas servos, e tão somente servos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pastor, por favor.